Fala pessoal, beleza? Hoje é dia 20 de fevereiro, domingão. Dia de a gente estudar aí, sentar a bunda e preparar para essa semana abençoada que a gente vai ter. Vamos para mais uma visão panorâmica aqui. Começar aqui pelo índice. O mercado de sexta-feira foi bem interessante, só que ele foi direcional. O mercado direcional ele te dá uma certa canseira. Você tem que ter uma paciência ímpar para conseguir extrair as melhores operações desse mercado, beleza? Então, gostaria de começar aqui pelo índice pra gente. Vamos começar aqui. Só gostaria de pedir para você não se esquecer de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, que isso me ajuda demais a trazer mais e mais conteúdos para vocês, beleza? Para sua evolução. O que eu visualizei aqui no mercado na sexta-feira? A gente tinha esse contexto aqui que já estava pré-definido. A gente já tinha marcado estes pontos, tá? A gente tinha este ponto superior aqui, essa região que era um ponto muito interessante para a gente ficar atento para ver o que o mercado ia fazer. Tanto que eu deixei escrito aqui para vocês que esse ponto aqui para a gente era o change of character, onde o mercado precisaria romper para inverter a tendência, tá? A tendência estava de queda aqui, o mercado precisa vencer esse ponto para dar continuidade. Então, basicamente seria acima deste ponto, a gente ia ter um mercado mais comprador, abaixo desse ponto, a gente ia ter um mercado mais vendedor. E aí, nesse cenário, a gente já tem que ter uma certa avaliação do que já está acontecendo. Logo na abertura, o mercado já proporcionou para você aqui um teste nessa região. O mercado já proporcionou uma oportunidade de entrada neste ponto. Eu até comentei com os meninos lá, estava debatendo lá na hora que o mercado chegou nessa região. Eu falei: olha, esse ponto é um ponto interessante para a gente procurar uma oportunidade de venda. O mercado deixou aqui esse martelo. Só que na hora que o mercado deixou esse martelo, eu mandei: esse aqui é um tipo de oportunidade que eu não deixo passar de forma nenhuma. Só que ficou muito claro, ficou muito na cara e eu fiquei assim, ó. Falei: que é isso? Que será que tá acontecendo? Isso aqui tá vindo, tá com cara de armadilha. Eu vou esperar uma manipulação acontecer nessa região para eu me posicionar na ponta vendedora. Então acabou que eu fiquei de fora dessa operação. Não consegui entrar aqui mesmo, tá? Mas não foi por falta de coragem, que eu até avisei para os meninos, foi realmente na expectativa do mercado fazer este movimento, ele romper, me dar uma oportunidade para vender o mais caro possível, para depois de ser vendido, seguindo esse movimento, entendendo que aqui a gente tinha um ponto muito importante, que era a nossa oportunidade da change of character, beleza? Aí o que eu fiz? O mercado passou direto, veio com tudo daqui para baixo, eu marquei a mínima e falei assim: então já que ele não foi, vamos esperar ele fazer agora, dar uma oportunidade para mim tentar comprar. E aí eu consegui comprar. Comprei aqui nessa mínima, na mínima do dia aqui, de forma bem objetiva. Deu a oportunidade, entrei. Meu alvo estava aqui. Chegando próximo, ele chegou a andar, se eu não me engano, 400 e poucos pontos. Meu alvo estava de 500, uns quebradinhos. Falei: eu vou pagar para ver o mercado ir lá. Pagar para ver o mercado voltar aqui, subir para estopar a galera e voltar a cair. Estopar, chamar todo mundo na compra e direcionar. Mostrar o movimento do dia, o movimento direcional para queda. Este ponto aqui era um ponto que eu estava bem atento também. Aqui tinha um order block bem importante. Neste ponto também tinha. Eu ia ficar esperando o mercado testar essa região para devolver a movimento de queda. Então eu quis pagar para ver nessa operação. Meu stopzinho ficou aqui abaixo. Então foi um stop muito barato para um alvo muito interessante, um alvo longo. Só que infelizmente o mercado não conseguiu ter mais força. O mercado já sentiu a exaustão do movimento aqui. O mercado já sentiu a força dos vendedores neste ponto e aí acabou me estopando. Foi um stopzinho de 150 pontos, 160 pontos, stopzinho bem barato, mas acabei tomando esse stopzinho, acreditando que o mercado fosse chegar no topo, fosse fazer uma manipulação para mim poder ser vendido. Acabou que não aconteceu. Ah, mas você tomou stop, como é que você deixou voltar uma operação desse tamanho? Eu acredito sempre nos alvos, tá? Eu marco o ponto e acredito que o mercado vai chegar nessa região. O mercado só não teve força e aí deu um movimento de queda, começou a cair sem olhar para trás. E aí o que você tem para fazer nesse tipo de cenário? Primeiro, você tinha esse outro ponto aqui. Vamos supor que se eu tivesse pegado essa venda, este ponto era um ponto de venda, era um ponto de alvo da minha operação. O que o mercado faz nessa região? Exatamente swap zone. O mercado rompe essa região e volta a testar, te dando uma outra oportunidade. Olha a força vendedora que tinha aqui. Olha esse camarada que aparece, esse Kindle aqui. Olha a força desse camarada que te dá uma oportunidade de entrada de novo, stopzinho aqui acima dele. E aí o que você faz? Ah, Felipe, mas eu tenho um alvo aqui na mínima aqui que está muito próximo. Como é que eu vou definir esse alvo? Você pode pegar
essa pernada aqui e jogar ela aqui para baixo. Aí que o mercado foi lá, até demorou, mas foi lá até o final do dia. O mercado deu continuidade nessa movimentação. Você tem vários e vários cenários. Você tem que aprender a ler o que o Kindle está te contando, a história que o Kindle está te contando. Aprender a ler o que o mercado está formando para você. E aí, fiquei de fora, não aguardei a operação, aguardei. Tinha comentado com os meninos que eu queria esperar o mercado romper essa região, mas romper com um pouco mais de vontade, para tentar comprar mais barato possível. Na expectativa de um repique para depois continuar caindo, tentando pegar o movimento. Porque quando você pega um movimento direcional como esse, você tem que esperar o mercado se respirar um pouco para você se posicionar. Aqui não estava tão interessante para mim, por mais que deu essa oportunidade de swap zone aqui, deu um ponto interessante. Eu fiquei esperando a manipulação acontecer. O que que é a manipulação? É isso daqui, tá? É o mercado faz esse topinho aqui, cai, você fica esperando, o mercado vai, chama aqui no pivô para todo mundo, pum, olha só a manipulação, faz o falso rompimento, volta, testa, aí te dá a venda com alvo direcional, vai com vontade, vai com força, olha a velocidade que o mercado faz. É isso que é o movimento que você tem que esperar, é esse tipo de cenário, porque você faz o trade correto, você faz o trade segundo a movimentação que está acontecendo. Então tem que estar muito, muito atento a isso, tem que ter paciência para esperar esse tipo de cenário, de situação acontecer. Foi o que eu esperei aqui em cima e não aconteceu. Foi o que eu esperei aqui, infelizmente não aconteceu. Eu estava esperando um movimento mais interessante. Infelizmente não aconteceu, o mercado devolveu. E aí foi acontecer só no final da tarde. Só que nesse ponto aqui, eu estava comprado por causa disso daqui. Eu falei, ó, ele já fez a mínima, voltou. Fez, chamou que a galera na continuidade do movimento, o varejão que fica olhando isso aqui, ó. Ixi, isso aqui é bandeira, vai continuar caindo. Chama todo mundo na venda. Eu acabei comprando aqui, stopzinho ficou aqui abaixo. Meu alvo é sempre no mínimo 3 para 1. Meu alvo ficou mais ou menos nessa região aqui. O mercado desenvolver, já tinha limpado meu stop. Dá a oportunidade, sabe? Eu falei, vou esperar, vou pagar para ver a semana, já tá bem interessante, bem bacana. Infelizmente ele não teve força para ir. Quando eu tava esperando essa movimentação, eu acabei ignorando o que aconteceu aqui. E foi um erro que eu cometi. Esse tipo de erro tem que servir de aprendizado. Observou que está errado, observou que está contra o mercado, observou que o mercado não está indo ao seu favor, você tem que sair fora da operação. Eu gravei um vídeo para vocês esses dias falando sobre acumulação e distribuição. O que acontece aqui nessa região de fundo aqui? O mercado está caindo, caindo, caindo. Opa, encontrou uma região de fundo. Começou a andar de lado. Começou a andar de lado, o que você tem para analisar? No fundo, é acumulação ou distribuição? É acumulação. O mercado está acumulando, o mercado está acumulando. Então aqui foi para a gente uma acumulação ou uma reacumulação. Acumulação, o mercado faz esse movimento, o institucional começa a se posicionar aqui para o mercado devolver. Reacumulação é o contrário, o mercado continua acumulando neste ponto para desenvolver a movimentação de queda. E como que se identifica esse cenário? Como que se identifica essa situação? Quando o mercado faz este movimento para você aqui, ó, ele faz um fake out nessa região, ele faz um fake out para devolver e desenvolver a movimentação que já está predominando no ativo, beleza? Tava em queda, o mercado fez esse fake out, olha só o movimento, devolvendo tudo, tudo, tudo. Então tem que estar atento, são detalhes, tá? Já que já era final de tarde também, eu não gosto de ficar posicionado na parte da tarde, no finalzinho do pregão, principalmente numa sexta-feira. Então acabei deixando essa operação rolar. Eu ignorei isso daqui, mas acabei tomando stop aí, fechando negativo na sexta. Mas foi bem tranquilo, bem baixo, tá? Foram dois stopzinhos de 100, 160 pontos, 300 pontos ali para conta. Tranquilo, amanhã a gente vai pegar tudo e mais um pouco, beleza? Vamos para as nossas marcações aqui, o pregão de amanhã. Como eu acabei de ilustrar para vocês, a gente está nesse contexto aqui de uma possibilidade de reacumulação. A gente tem que esperar para ver se o mercado faz aqui dessa região um fundo mesmo, ou se nessa região o mercado vai só formar para a gente aqui um ponto de interrogação. Por que um ponto de interrogação? Porque a gente não pode ainda afirmar que esse daqui já é oficialmente o fundo, ou se esse daqui é apenas uma continuidade do movimento. Então, para a gente observar para o pregão de amanhã, este ponto que continua sendo para a gente um ponto muito importante, continua sendo para a gente um ponto muito interessante aqui. A expectativa do mercado reverter está aqui para cima. O mercado pode muito bem
romper essa região aqui, ó, fazer esse movimento e devolver a movimentação de queda. Então, acima desse ponto, eu vou ter a probabilidade de continuidade da movimentação de alta. Abaixo desse ponto, eu quero estar me posicionando sempre a favor do movimento de queda, a favor do movimento de baixa, beleza? Então, muita atenção. Essa região aqui é uma região que vai ficar de muita interesse para a gente. Então, aqui você pode ter certeza, tem muita grana apostada nesse ponto. Tem muita grana. Então, o mercado abriu aqui dentro. O que, que eu espero? Espera para ver se o mercado vai fazer uma manipulação, continuar caindo. Ou se não, espera para ver se o mercado vai fazer esse movimento. Espera romper, espera voltar a testar nessa região. Espera o mercado testar nesse ponto aqui. Para você subir comprado. E alvo na máxima do dia. Alvo nesse ponto que está marcado para você aqui. Tem que ter paciência. É esperar o movimento acontecer para você tirar a grana do mercado. No dólar aqui que a gente tinha no dólar, a gente tinha um canal de alta. Dentro desse canal de alta, o que você tem que esperar acontecer? Você tem esse ponto máximo aqui, esse topinho máximo aqui. Você tinha este fundo e você tinha o fundo principal do dia. Observe, aqui está em vermelho, que era o melhor ponto para a gente procurar uma venda. E aqui também tinha nosso ponto principal para o mercado reverter. Aqui era o nosso ponto principal para compra. Então a gente tinha que esperar o mercado decidir se nesse ponto ele ia fazer uma manipulação ou se ele ia deixar uma oportunidade para a gente apenas de compra, chegando próximo, dando uma oportunidade para a gente virar a tendência, tá? E testar essa máxima aqui. O que o dólar fez? Na abertura já rompeu, já abriu rompendo o canal. E aí o que você tem? Você tem dois pontos. Rompeu o canal. Só que eu tenho esse ponto aqui que é um ponto interessante, que eu tenho que ficar atento. O que o dólar faz? Simplesmente rompe essa região com tudo. Qual o cenário que você tem? Primeiro, tentar se posicionar na ponta vendedora em algum ponto aqui, que não é o mais aconselhável, porque você está vendendo uma região muito ruim. Você está entrando, está se posicionando num cenário, num contexto que não é o mais interessante, tá? Porque você tem um risco-retorno não muito bom. Eu gosto de, pelo menos, de fazer as operações nas extremidades, porque te dá um risco desse, um alvo desse. Te dá, um exemplo aqui, na mínima, um risco desse, um alvo desse, para um alvo desse. Quando você está se posicionando no meio do gráfico, olha só, você vai ter um risco, e mais ou menos dessa forma, você tem que colocar um stop distante, para um alvo desse tamanho. Você vai ficar um risco 1 para 1. Eu prezo, no mínimo, um risco retorno de as operações que a gente vai tomar, no mínimo, 3 para 1. Ah, mas se eu colocar aqui na minha operação aqui um alvo de 40, 50 pontos, poxa, você vai estar chamando uma operação muito grande e muitas das vezes o mercado não se desenvolve desse tanto. Tem que ter a paciência para esperar os melhores movimentos, esperar as extremidades para se posicionar. O que o dólar fez aqui nessa região de fundo? Olha o spring aqui para você, claramente. O mercado chegou nesse fundo aqui e caiu. Quando chegou aqui, você tem que estar atento em dois cenários. O mercado está pronto para subir nessa região? O mercado, pelo menos, fez uma movimentação interessante para a gente? A maioria das vezes, quando você tem um fundo, o mercado faz isso. Ele faz o primeiro movimento, rompe para depois voltar. Por que isso? Porque o institucional, quando ele quer fazer a sacanagem, ele quer tirar o máximo de gente possível. Ele quer capturar o máximo de liquidez possível para depois fazer o movimento direcional, o movimento que ele está esperando, o movimento que ele já quer fazer. E é isso que acontece. O institucional faz, e isso não é toda vez, isso não é regra, tá? Mas isso aqui é uma oportunidade de você entender o que está acontecendo. Ah, tomei risco aqui, comprei aqui, stop meu tá aqui. Chegou pelo menos no primeiro alvo? Não. Opa, então deixa eu sair dessa operação aqui. Vou apostar no stop da galera para depois voltar comprado de novo nesse ponto stopzinho aqui, alvo aqui, alvo aqui, alvo aqui em cima. Olha aí o mercado fazendo o movimento. O institucional sabe disso, o institucional quer tudo para ele, o institucional é guloso. Olha só esse Kindle que aconteceu aqui, olha esse pavio que veio aqui embaixo capturar a liquidez, buscar todo mundo. Ele tirou quem estava comprado aqui, ele chamou quem estava vendido, apostando no rompimento. Ele capturou o vendido, tirou o comprado e depois fez um movimento direcional com teste de oferta em cima do doji aqui e deu movimentação de continuidade.
muito tranquilo, tá? Só que você tem que ter a paciência de esperar o movimento acontecer para não tomar stop, para não ser refém desse tipo de situação. O que eu aconselharia de marcação aqui para o pregão de amanhã para gente? Eu marcaria esses dois pontos aqui, vou tirar esse canal daqui e vou ficar com essas marcações para o pregão de amanhã. O certo, você marcar aqui no fundo, tá? Só que nesse fundo, o que acontece? Nesse ponto aqui, você tem apenas a captura de liquidez. E neste ponto aqui, você tem de fato onde está um posicionamento da galera institucional. Então, vamos marcar da forma correta? Você coloca no fundo. Por que no fundo? Porque é onde você quer comprar. Por que você quer comprar aqui? Porque a gente está querendo negociar sempre, efetuando operações de compra o mais barato possível e de venda o mais caro possível. O que a gente tem nesse ponto aqui? Muita liquidez também. Muita liquidez. Só que a gente vai estar operando no meio do gráfico. Então, expectativa. Vamos poder marcar aqui também, ó, que esse doji, esse camarada que está aqui. Expectativa. É o preço fazer o quê? É o dólar. Acima dessa região a gente fazer um movimento semelhante a isso, a testar essa região superior. O dólar está na tendência de queda muito forte. Então, aqui vai ser change of character, o ponto de reversão, o ponto máximo onde o dólar tem que chegar para reverter e facilitar para a gente isso daqui, ó, facilitar um movimento mais comprador. Dá para a gente comprar daqui para chegar nessa região? Dá, mas essa compra aqui, esse ponto de compra aqui vai ser um ponto que a gente vai ter uma objetividade não muito grande. Vai ser um ponto que a gente vai testar a região para fazer e validar se a gente vai estar na ponta compradora ou se vai ser apenas um movimento de exaustão, chamando e capturando liquidez do institucional para ser vendido. Então tem que ter essa atenção, essa malícia do mercado, beleza? A gente vai ter esses dois pontos aí como pontos importantíssimos. Aqui dentro, você quer negociar aqui dentro? Fica de fora, tá? Fica de fora. Queira negociar as duas extremidades, seja para o rompimento ou seja no contra. Comprando aqui, tentando vender aqui, seguindo o fluxo, beleza? Então, paciência, atenção. Vamos com tudo e bora pro game. Valeu!